lugar nenhum, nada para lugar nenhum, foi esse o termo que ele usou, e que está sendo feita a revitalização, ali a reforma, toda a parte de infraestrutura, porque tem gente ali que tem muitos terrenos. Deus, sem entender, ninguém é bobo, que era para atingir o senhor. Qual o senhor tem a falar sobre isso? Falou isso? Aconteceu, você fica sabendo aqui. Achei Santa Cruz em suas mãos. Todo dia, toda hora. Doutor Tacílio, Santa Cruz recebeu, foi anunciado, na verdade, pelo governador João Dória, uma verba de cerca de R$400 mil. O senhor já esperava isso? Foi uma surpresa? Veio em boa hora? Não, são projetos, né? Obrigado aí por essa oportunidade, esse espaço, né, para poder prestar informações à população. Em relação ao projeto do FEIDO, né, que é de combate à erosão, que é o Plano Municipal de Combate à Erosão, seria a contratação de uma empresa para a elaboração desse plano. São empresas especializadas, né, e que prestam serviço ao governo. Então, esse é um projeto que, apresentando a ano, nós temos agora um outro projeto para o ano que vem, e dos 600 e tantos municípios do estado de São Paulo, teve 36 municípios apenas que receberam esse recurso. Um deles é Santa Cruz do Rio Pardo. Então, nossa equipe trabalhou muito bem, pessoal do meio ambiente e agricultura, né? E são só R$100 mil. Em relação aos outros dinheiros de emenda parlamentar, que também foi autorizado, isso já é uma conquista do deputado Ricardo Madalena. São R$300 mil ou um pouco mais para recap de algumas ruas aí de Santa Cruz. Vai contribuir aí para que a gente possa gastar menos dinheiro do município, né? E ir fazendo mais recaps, né? Foi praticamente um primeiro, vamos dizer assim, contato mais próximo do governador após a eleição. Havia aquela expectativa de que, pelo senhor ter apoiado o Márcio França, aí quando o Dória venceu e Santa Cruz venceu a eleição, ficou aquele clima de será que Santa Cruz vai ser retalhada ou até esquecida pelo governo, por mais um governo do PSDB? E como é que foi esse relacionamento? Pelo jeito tá bom, governador. Não, o relacionamento é normal, né? O governador, além de ser muito técnico e ágil, né, também é um bom articulador político, né? Lembrar que essa não é a primeira conquista, né? Certo? Nós já havíamos estado em São Paulo, o deputado Ricardo Madalena, eu, o vereador Edivaldo, representando a Câmara como profissional da educação, em que nós solicitamos, né, ao governador, lá no FDE, a construção de uma nova escola em Santa Cruz do Rio Pardo, nós estamos doando terreno, e também solicitamos a reforma de algumas escolas, né, do estado, aqui em Santa Cruz, principalmente Maria José Rios, né? E até foi uma surpresa hoje, né, quando recebi na rede social matéria política de um outro deputado, né, assumindo como Renésio Boa Morte, desculpa, a escola, né? Uma surpresa em mídia, em rede social, um outro deputado como sendo o pai da criança, né? Certo? Para Santa Cruz interessa quem seja o pai, né? Mas eu acho que tem que ser bem esclarecido. Quem solicitou, isso foi no mês de abril, até teve uma polêmica grande na Câmara Municipal com o presidente, se pagava o vereador, que faltou a sessão ou não pagava, né? Mas como fruto dessa visita em São Paulo, é que foi liberado, né, essa reforma da escola, né? Nós colocamos como pedido do Genésio Boa Morte, mas foi pedido de outras escolas também, né? Então o relacionamento tem sido muito bom, né? E temos outros projetos lá em andamento, e com certeza muitos serão liberados. E o senhor falou aí que essa questão do pai da criança, para Santa Cruz não interessa, como o senhor falou bem, de quem está mandando a verba, desde que chegue. Mas isso é a politicagem que tanto se fala em Santa Cruz? Isso faz parte. É a politicagem nacional, né? Certo? Então, todos querem assumir tudo, né? Certo? Mas tem que deixar bem claro que quem foi fazer essa intermediação junto ao presidente o Fundo de Desenvolvimento da Educação, né, do Estado de São Paulo, né, certo? Quem libera depois é o governador Dória, né, foi o deputado Ricardo Madalena, tá certo? Por exemplo, dia 13 agora, nós temos audiência marcada, né, na Casa Civil com o vice-governador, certo? E marcada também pelo deputado Ricardo, onde nós vamos pleiteando que o prédio da antiga delegacia de polícia venha para a prefeitura, seja do município, tá? E não fique lá fechado ou passe para outro órgão do Estado, né? E também nessa reunião vai ser encaminhado outros pedidos, como o calçadão da Euclides da Cunha,
certo? E outros mais. E com certeza vai ser liberado alguma coisa, né? Então, já antecipando, né? A solicitação. Já está calçando, né? É dia 13 essa audiência em São Paulo. Já estamos há mais de um mês, né? Tentando marcar audiência. Que não é uma audiência com 50 prefeitos, né? É uma audiência para o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, né? É bem diferente, tá? Certo? Com um assunto específico, tá? Então, provavelmente aí vai se sair também bons frutos aí para nossa cidade. E o intermediário foi o Ricardo, já deixando... O intermediário, o Ricardo Madalena, avisado. deixando bem claro, né? Certo? É claro que se outros deputados, né, quiserem vir ajudar o município através do prefeito, através de algum vereador, né, isso é bem visto, né? E seria de bom grado, né? Vai ajudar muito nossa cidade. E, politicamente, nós não estamos fechados à ajuda de outras cidades. Eu só acho que não é correto, né? Depois que você fez todos os caminhos, né, no finalmente comparecer, tá certo? Sem nem mesmo conversar com o prefeito. É como se fosse no futebol, na hora de erguer o troféu, aí outro vai lá e ergue o troféu, né? É exatamente isso, né? O reserva entra no último segundo do último segundo tempo e vai lá sair na fotografia, né? Usando o gancho que o senhor falou sobre o prédio, a possibilidade do prédio da delegacia voltar, né, para o município, estou pleiteando isso, um outro prédio também veio para o município e está sendo feita uma obra muito grande, muito interessante, já de um bom tempo. Queria que o senhor falasse como é que está o andamento da obra lá do Centro da Mulher, da Saúde da Mulher, a antiga maternidade. Está nas fases final de acabamento, né? A parte de infraestrutura foi toda feita, vocês veem lá, foi trocado o telhado, madeiramento, a parte hidráulica foi toda refeita, piso totalmente refeito, janelas totalmente refeito, portas e batentes todos refeitos, né? Contrapiso foi refeito. Agora contratamos toda a forração em gesso, porque o forro que tinha lá era aquele sistema antigo chamado estuque, né? O nome é bonito, né? Só que é uma coisa antiga, né? Então estava deteriorado, foi retirado. Então se contratou tudo em gesso, são quase 50 mil reais em gesso para fazer o forro de todo aquele prédio. A parte elétrica está já na fase de instalação. A pintura, toda a massa corrida está feita. Então na fase final, né? A parte interna de infraestrutura está toda pronta, né? Certo? A gente pretende inaugurar, mas conversando com o secretário Diego ontem, né, da Saúde, ele gostaria de inaugurar no Outubro Rosa, né? Mas eu acho que não vai dar tempo para inaugurar nesse Outubro Rosa, tá? E o outro só depois do outro ano, então talvez inaugure mais para o final do ano, começo do ano que vem. E será um centro onde vai ser centralizado tudo que é em relação à saúde da mulher, desde pré-natal, passando por a questão preventiva de câncer e tudo. Toda a parte ginecológica vai para lá. A parte obstétrica, né, também. Algumas mulheres vão reclamar, mas eu tenho que sair da minha casa para ir lá no centro, né? Porque lembrando que hoje quem faz são alguns postos de saúde até. Hoje é feito na periferia, nos próprios PSF, né? Já que PSF não deveria ter ginecologia, mas os nossos têm, tá certo? E não entra na despesa do PSF, né? O município o município que cuida. Que assume. Tá? Então, algumas vão reclamar, mas é longe, né? Só que a qualidade do atendimento, né, em termos de equipamento, inclusive, né, nós pretendemos, ao longo do tempo, né, que uma consulta de pré-natal, por exemplo, todas elas se passam pelo ultrassom. Com o próprio obstetra fazendo o exame de ultrassom, né? Que hoje, modernamente, é assim que faz, né? Consultório obstétrico tem ultrassom, certo? Então, a qualidade vai melhorar bastante. Depois o povo vai se acostumar, né? E não vai achar longe mais, né? Aí, conversando com isso com o Diego ontem, né? Talvez tenha que fazer algum transporte de gestante, né, da periferia para o centro para fazer esses tipos de exame, né? Bom, segunda-feira se traz do Parque das Nações, né? Sim. Agora pensando nisso, né? Mas o município assumiria também esse transporte isso, né? num dia da semana? Então, é uma coisa para se estudar, para as pessoas mais necessitadas, né? Certo? Aqueles que têm condições vão querer ir com o próprio carro, outros que não têm, né? Certo? Mas pensando nisso, é que nós pedimos ao deputado Ricardo Madalena dinheiro para comprar 3 vans de transporte de passageiros, né? Tá? Então, provavelmente se liberem deste ano a aquisição, né? São 350 mil reais, né? Então, Isso não tinha divulgado isso ainda. Não lembrei agora de falar. Como tem muitas coisas, né? Você acaba não falando, né? Tá certo? Legal. Então, são 3 vans com 350 mil reais. Claro, a prefeitura tem que pôr um pouquinho mais para comprar uma coisa de melhor qualidade, né? Tá? Mas já compromissada já com o deputado Ricardo.
e com secretarias do governo. Então vai ser liberado também com certeza mais esse recurso. Aí com isso adquirido no futuro, né, aí você fica com a estrutura completa, né, para atendimento. Né? E a Secretaria Municipal da Saúde também vai lá para aquele prédio. Né? O prédio é muito grande. Né? Uma parte, 2/3 vai ocupar pela Centro de Saúde da Mulher e 1/3 pela parte administrativa, burocrática, controle de ambulâncias vai para lá, estacionamento de veículos da saúde, hoje na Codesan, vai tudo para lá também. Né? Já que o senhor planeja tudo, hoje a Câmara Municipal, que é a Secretaria de Saúde, então o senhor deve ter uma ideia já do que vai ser lá. Ali é restauro, né? Vai ser... A Câmara Municipal, quando desocupar, se fazer um restauro da Câmara, que é um prédio histórico, né? Derrubar os puxadinhos todos, né? E ali ficaria um centro de atenção turística, né? Então ali você poderia fazer exposição, uma das ideias que nós tivemos, né? Para você ter algum movimento o dia inteiro, né? Pode pegar, por exemplo, Associação de Artesãos, né? Que hoje funciona meio improvisado, prédio alugado, né? Associação de Artesãos, você coloca lá naquele local, certo? Não paga aluguel, não paga energia, não paga nada e é um atrativo, né, para as pessoas que chegam de fora. Ali tem artesanato de Santa Cruz, né? Seria uma das ideias, né? E o restauro do prédio, voltar à estrutura como era antigamente, original, tá? Já que ele é histórico, Santa Cruz é município de interesse turístico, né? Fazer com que esse restauro melhore a qualidade, o aspecto dele, né? O senhor falou aí sobre a possibilidade de comprar van, né, para transportar. Sobre transporte, já que comprar, o senhor comprou recentemente, aí o município comprou recentemente os ônibus para assumir o transporte municipal circular. Está prestes a funcionar? Como é que está isso? Nós adquirimos 7 ônibus, né? Eu vou perguntar por que 7, né? Que são só 3 linhas, né? Sendo que são 3 linhas. Certo? É que como o serviço é serviço público, né? E para você fazer uma aquisição de uma peça, um conserto, uma oficina no serviço público, né? Da prefeitura, isso é muito demorado. Você tem burocracia, licitação, contrato, empenhos, né? Então tivemos que ter bastante ônibus de reserva, né? Para que não pare o transporte. Por isso são 7 ônibus, tá certo? Já foram adquiridos, são de ótima qualidade. É claro, a empresa tem que entregar nas condições compromissadas, então todos têm que ser pintados e padronizados na cor padrão, todos iguais. Qual é a cor? Né? A cor padrão é a cor da própria empresa, porque fica mais fácil de ela padronizar, tá certo? Por uma cor nossa, então iria aumentar muito o preço, eu teria que pintar o ônibus por inteiro, tá? Então é a cor da empresa, tá? Então são 7, né? Já estão adquiridos, alguns já estão prontos, inclusive, né? Mas não vamos trazer já, por quê? Porque nós contratamos os motoristas, já estão fazendo os cursos, né, de transporte coletivo de passageiros, né? Agora tem que ser treinados, né? E assumir na hora correta, né? Emergencialmente, se a empresa que está aí parar, nós temos como fazer. Mas pretendemos já assumir com tudo bem preparado, bem equipado, tá? Lembrar que vão pagar a passagem sim, né? Não é gratuito, né? Sim. Vai ter o... Mas o preço vai ser mantido... Vai ter o passe, 3,50, é né? 3,50. Vai ter o passe do estudante com desconto, o idoso não vai pagar, como está na lei. Não né? tem isso que vinha acontecendo, só a prefeitura assume o serviço. A prefeitura assume com uma qualidade melhor, sim. Tá certo? E as linhas são as mesmas no começo. Houve uma reclamação de que alguns pontos estavam sendo retirados de alguns lugares específicos, não sei se é pontos clandestinos, vamos dizer assim. São pontos inexistentes, né? O que acontece? Ao longo do tempo, né, as pessoas foram acostumando a descer fora do ponto. Em alguns lugares foi se criando um ponto. E o motorista parando naquele local, né? Aí virou uma coisa que demora muito o trajeto. Quanto mais para, mais demora, certo? Então não pode ter tantas paradas. Então se voltou aos pontos originais que existiam, tá certo? Para demorar menos o trajeto e aí você poder expandir o trajeto, que a cidade cresceu. Tem que levar mais para frente ainda essas linhas. Só que você alongar a linha, com aquele monte de paradas que existia, vai demorar muitas horas, né? Então de início se assume com os pontos corretos até onde existe. O povo já se adaptou, os motoristas, os ônibus, se vai criar mais pontos de parada para frente. Ele vai ir mais longe, mas as linhas são as mesmas por enquanto. 2 de Santa Cruz, uma para Caporanga, tá certo? Então essa é a perspectiva que nós temos.
Mas quando funcionar com boa qualidade, né? Primeiro mês não vai se cobrar, né? Vai ser o primeiro mês é adaptação, experimental. Né? É experimental, adaptação, vai ter muitos problemas, né? Certo. O povo vai acostumar de graça, mas lembrar que depois vai ter que pagar, né? Não tem como fazer de graça, né? O senhor deve ter já na cabeça um nome para esse diretor, para esse responsável, vamos dizer assim, por essa nova, como que eu vou chamar de pasta dentro da Secretaria, que é o Transporte Municipal. Foi criado o cargo, né? Sim. Na Codesan, que é o diretor de transporte urbano. Transporte, exato. Tá certo? E quem foi indicado, né? Isso já vai começar no meio deste mês, para montar toda a estrutura, é o André, que hoje é funcionário da São Carlos. Então ele já trabalha com isso, né? Certo? Também não tinha falado isso ainda. Não. Já tem o nome, então. É que você perguntou, né? Ninguém perguntou até agora. André é o sobrenome dele, então, só pra gente poder buscar? Não lembro. Você não sabe? Não. Tá, trabalha na São Carlos. Trabalha na São Carlos, né? Ok. Então, o patrão dele, que é o dono da São Carlos, já está sabendo, né? Está autorizado. Não ficou muito contente, porque faz muitos anos que o André perder o trabalha lá. funcionário. Mas é um funcionário que já trabalha, né? Com aquisição de peças, custos, conserto, né? Com os funcionários, né? Já sabe trabalhar nesse ramo, né? Já trabalha com ônibus, né? Então, as pessoas estão pensando aí que eu vou indicar algum político, né? Indicação política não é, né? Sempre A tem esse tipo de coisa. É 100% técnica, né? Certo. E, inclusive, tem um pré-requisito que eu coloquei na lei, que tem carteira D e curso de transporte de passageiros, né? Certo? No caso, ele tem, certo? Então já temos um nome. Na emergência aí, o motorista está doente, liga, né? Certo? 5 horas da manhã, vai sair primeira linha, né? Tô doente daí, né? Tá? Então ele vai ter que ir lá e fazer.